Então, iniciando a nossa aula de Seminário Temático 2, dia 7 de abril, às 20 horas e 46 minutos. E a nossa aula de hoje é uma aula para finalizar o Peer Deck, né? Explicar como é que vocês devem postar a atividade, né? Então, como é que deve ser feita essa socialização da atividade que foi passada ao Peer Deck. Então, nós vamos encerrar o Peer Deck, mostrar como é que encerra a aula, como é que você compartilha essa aula também com outra pessoa, coloca outro professor vinculado também pode ser, e tem acesso aí às respostas, né, chamado dashboard do professor com as respostas dos alunos. Então nossa aula é sobre o encerramento do Peer Deck, né? Nós vamos encerrar o Peer Deck e vamos iniciar a discussão sobre o Nearpod, tá? Que é outra ferramenta. Na verdade, o Nearpod foi a primeira ferramenta que eu aprendi a mexer antes da pandemia e que me apaixonei por ela também inicialmente. Ela mudou bastante, né? Ela era uma ferramenta bem simples. Eu acho que com o advento da pandemia e de outras ferramentas, o Nearpod acabou ficando com mais possibilidades. Então recomendo por demais também o Nearpod. Alguém aqui já usou, já conhece o Nearpod? Tirando o pessoal que são os meus alunos aí que estão fazendo algumas atividades com ele. Camila nunca usou. Então é uma excelente ferramenta aí, especialmente para o Fundamental 1. Ela serve para a universidade, eu tenho usado com os meus alunos, minhas alunas aqui da universidade, mas tem muita atividade interessante aí para o Fundamental 1 e Fundamental 2. Especialmente o Fundamental 1 tem umas coisas bem legais, mas o Fundamental 2 também cabe. Então daria perfeito aí para vocês, pedagogas e pedagogos que estão vinculados aí a essas perspectivas das novas tecnologias, tá? Então, vamos lá acompanhar. Janaína já usou, né, na minha aula. Então, eu tenho usado em algumas aulas. Infelizmente, a nossa internet nas salas não tem ajudado muito, né? Mas como eu gosto muito de usar essas novas tecnologias, estou ficando meio emperrado assim com relação à utilização delas devido à falta de internet nas salas de aula. De toda forma, fico feliz, né, de ter 16 pessoas aqui, né? Achava que esse número ia cair bastante, consideravelmente, devido ao retorno das aulas presenciais, mas estamos conseguindo equacionar esse horário. A turma de Sociologia, né, que estaria aqui, naturalmente, houve uma troca de horário com o professor, então boa parte dessa turma que enchia essa sala acabou com aula presencial nesse horário. Houve a modificação do horário aí de um grupo bom aí de pessoas que modificou o horário do professor, tá? Gente, alguma pergunta inicial, alguma questão, algum comentário, alguma crítica? Alguém tem algo inicial para falar? Podemos seguir? Podemos começar então? Fico feliz, viu, Jailson, aí, te vendo. Não fica esse cemitério. Um amigo meu chamava cemitério. Vamos lá. Então, gente, uma coisa que nós não podemos esquecer, nem deixar de lado, é o nosso material de referencial teórico, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a próxima leitura. Eu não passei na aula passada, porque foi uma aula prática no laboratório, né? Algumas pessoas apareceram. Mas nós estamos aqui, né, no livro A Escola do Futuro, que querem e precisam alunos, pais e professores. E quero que vocês leiam o capítulo 3, né? Algumas pessoas disseram que gostaram bastante desse material. É uma leitura bem simples, né? Uma leitura que não tem muitos conceitos, digamos assim, mais complexos. São mais experiências e pensamentos e, digamos assim, confrontações, né, dessa realidade futura que está batendo na nossa porta. Mas, a princípio, tem esse material aqui para a próxima aula, tá? Então fica combinado aí o capítulo 3 do livro A Escola do Futuro, para que vocês possam estar estudando aí, dando a lida para a próxima aula, tá? Então nosso livrinho é esse. Eu estou na biblioteca digital, né, na minha biblioteca, A Escola do Futuro, e nós já estamos no capítulo 3, né? Então essa é a proposta aí para as próximas aulas. Capítulo 3, professores, para onde vamos? Tudo bem? Tudo tranquilo? Pode ser? Olha aí, Fernanda diz que cita muito esses livros em outras aulas. Me explica aí, Fernanda, como assim? Quais outras aulas?
Oi, professor, boa noite. Boa noite. Então, é porque esse livro, ele fala muito, assim, dessa ideia de um ensino mais inovador, apresentando, né, mais essa ideia inovadora, e é justamente isso que a gente discute bastante nas outras disciplinas, né? Em Uhum. todas as disciplinas, a gente pode argumentar com esse livro. Eu cito bastante ele na aula de política, e também um, na aula de fundamentos, enfim, outras disciplinas que eu curso também, ele cai bastante, principalmente aquela questão que a gente foi apresentada no capítulo 2, que falava sobre a questão do QI, que só era responsável por 25% do aprendizado, e os outros 75% era dessa relação social que as pessoas têm. Então, ele, assim, é bem interessante para citar nas aulas. Perfeito. Só não vai me arrumar confusão, viu? Não, professor, teve um professor até que pediu para enviar qual era o nome do autor do livro, para ele ler também, que ele gostou bastante. Massa, valeu, Fernanda. É isso aí, porque na verdade tem essa provocação, né? Esse livro provoca um pouco. Eu coloco para vocês o seguinte: tem algumas coisas desse livro que eu discordo totalmente, né? Algumas concepções, inclusive estruturais, assim, vamos colocar de maneira geral. Eu não entrei muito no mérito porque o nosso foco está sendo fazer as oficinas, mas tem algumas questões ali que eu discordo, que eu não concordo, e a gente vai diluindo isso, vai discutindo isso, na verdade, ao longo do semestre. É importante também ter o referencial teórico não como verdade absoluta, mas como uma coisa que nos provoque, né? Como Fernanda se sentiu provocada na leitura do material e tem provocado também outros professores e professoras ao longo do curso. Isso é muito bom. Muito bem, Fernanda. Muito obrigado aí pela contribuição. Sempre bem-vindas. E, na verdade, essa perspectiva assim, de pensar na escola do futuro, né, é algo que mexe com nós, professores, digamos assim, que vivenciamos e estudamos num período da modernidade. Né? Eu acho que o debate está muito presente do que é modernidade, do que é pós-modernidade e como a pós-modernidade assumiu muitos elementos. Né? Um sociólogo, um filósofo chamado Bauman, não sei se vocês conhecem, até vou trabalhar em sociologia da educação, né? Um aluno pediu. O Bauman fala nessa questão da liquidez, né? Essa modernidade que acabou ficando líquida, né? Que se diluiu. Então as relações sociais, a maneira como as pessoas se comportavam, né? O próprio livro coloca, né? Como era a escola dos anos 80, que foi a minha escola, né? Uma escola em que nós não tínhamos internet, não tínhamos. Já falei isso várias vezes, né? Mas é sempre bom colocar isso para vocês. É difícil, talvez, para a juventude pensar, né? Como seria uma vida sem internet, né? Como seria uma vida sem Netflix? Então, vocês imaginam uma vida de para ir assistir um filme, você tinha que sair de casa, pegar um ônibus, ir para o centro da cidade, enfrentar uma fila enorme, né? Quando era o filme dos Trapalhões, a gente passava 1 hora, 2 horas na fila para assistir um filme. Né? Era uma loucura. Você tinha que chegar 2 horas antes da sessão, era uma tela só, com um filme só, que passava 2h30, 4h30, 6h30 e 8h30. Eram 4 sessões do mesmo filme, a mesma tela. Então vocês não têm ideia do que seja isso. Então nós saímos de casa, nós passávamos horas na fila para conversando com as pessoas, interagindo. Ninguém tinha celular, já imaginou isso? Ninguém tinha um celular no bolso, ninguém ficava né, né, com o outro, conversando. A gente tinha que conversar com as pessoas ali ao vivo e a cores e resolvia as coisas assim. Né? Esses dias eu estava lembrando que eu tinha uma namorada em 92, eu tive uma namorada que ela não tinha telefone. Né? Além de não ter o celular, que não existia, ela não tinha telefone em casa, porque telefone era algo caro, a família dela não tinha dinheiro para comprar um telefone. Então eu só me comunicava com ela quando eu me encontrava com ela na escola técnica, que a gente estudava lá, ou eu ia na casa dela ou ela ia na minha casa. Então os nossos encontros tinham que ser marcados no nosso último encontro. Então, ou seja, olha, amanhã, depois da manhã, a gente se encontra 2 horas no ponto de ônibus tal. Era muito comum isso, né? Porque a gente não se falava mais. Ela não tinha telefone, não existia celular, não existia internet, e a gente se encontrava a partir dos encontros marcados previamente, né? Pegar um ônibus, se encontrar em tal canto, né? Ou na casa dela, ou na minha casa, ou num ponto de ônibus, que era muito comum isso, se encontrar no ponto de ônibus e tal, né? Então era essa a nossa rotina. E o livro coloca um pouco desse modelo, né?
que já passou, que não existe mais, e ao mesmo tempo a escola influencia muito isso, né? O processo da educação também precisa evoluir. Pode falar, Maria Fernanda. E o que eu acho interessante, professor, é porque justamente ele aborda essas duas perspectivas, quase não sei, essas duas perspectivas, né? Dessa questão mais tradicional e também vai fazendo o percurso até chegar na inovadora. Eu acho que isso é o que, assim, instiga a gente a querer ler mais, justamente porque ele não traz só uma perspectiva, não foca só em uma forma, né? Ele pega desde a tradicional e vai passando os anos, né, vai falando sobre as mudanças que foram ocorrendo em cada período, até chegar nos dias mais atuais. Acho que essa metodologia instiga a gente a querer ler mais. Perfeito. E o outro ponto que eu queria chamar a atenção, né, nós fizemos ontem a seleção do projeto de robótica, né? Não sei se vocês acompanham jornais, né, televisão, né? Se vocês viram aí a compra dos kits de robótica para alguns municípios em Alagoas. Né? Alguém chegou a ver essa matéria? Né? Então houve aí um superfaturamento, enfim, né, dessa compra. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, né? Por exemplo, né? O que saiu no noticiário esses dias, saiu hoje, né? De ontem para hoje, que vários municípios de Alagoas compraram kits de robótica. A matéria fala sobre isso, né? Ou seja, municípios muito pequenos, né? E a diretora fala assim, olha, tá faltando a água na escola, mas os professores estão super empolgados com o kit de robótica. Nossa escola não tem internet, mas chegou o kit de robótica. Nossa escola não tem computadores. Laura viu, né? Fala aí, Laura, um pouco. Então, essa questão assim de que essa tecnologia ela está chegando nas escolas. Eu vi, inclusive, na matéria que um município comprou o kit PET. O kit PET é o kit que eu usava em Cabedelo, né, com os alunos do Fundamental 1 e Fundamental 2. Né? Então esse kit PET é um kit PETE, é um kit de robótica. Então, por exemplo, na rede que eu trabalhava, chegou muito material, muito livro. Então o kit de robótica ele não vem só o robô, ele vem um robô e vem um kit de livros que precisa de uma pedagoga, de um pedagogo, para poder organizar esse processo de ensino-aprendizagem. Então, está chegando em vários municípios, é uma tendência, né, esses municípios receberem esses kits, e muitos alunos de escola pública estadual também têm tido acesso a esses kits. Né? Então, o que está faltando é chegar na rede municipal, especialmente no Fundamental 1 e Fundamental 2. Então, é preciso que vocês, pedagogos e pedagogas, conheçam essa linguagem da robótica, conheçam a linguagem de programação, porque vocês vão ser os responsáveis por introduzir essa perspectiva das novas tecnologias da robótica na escola do futuro. Isso é um processo irreversível. Não dá mais para um aluno do ensino fundamental sair da escola sem ter acesso à linguagem de programação. Ou seja, o século XXI já aponta para isso. O aluno tem que saber mexer com a nova tecnologia. E nós temos que lutar para garantir para a escola pública o que há de mais moderno. As crianças da escola pública têm que ter acesso ao que há de mais moderno. A matéria do jornal falava, inclusive, né, que um kit da Lego custa 10 mil reais. Né? Um kit de robótica da Lego custa 10 mil reais. Então, assim, são os kits mais caros. E, por exemplo, algumas escolas têm comprado esse kit da Lego. Então, por exemplo, a escola do SESI, né? O SESI tem várias escolas que são quase filantrópicas, né? Um valor de taxa mensal muito baixa. Mas eles estão avançando muito nessa discussão da tecnologia. E eles precisam de pedagogos e pedagogas para tocar esses projetos. Porque isso está caindo na mão do licenciado em matemática, do engenheiro elétrico, do engenheiro mecânico, que não tem a formação pedagógica para atuar com essas crianças. Tá? Eu tiro isso para o meu filho. Meu filho recebeu aula de robótica e quem dava aula era um engenheiro eletricista. Né? E era nítido a dificuldade que ele tinha em interagir com a turminha de quinto ano. Ou seja, é um espaço que vocês precisam ocupar. É um espaço que vocês precisam avançar. O nosso currículo do curso de Pedagogia tem que avançar e esse nosso projeto de robótica está aí para poder contribuir. Então, quem quiser chegar, mesmo quem não participou da seleção do bolsista, quem quiser conhecer, quiser fazer parte da oficina que nós vamos realizar com os bolsistas, por favor, podem participar
E o resultado, né, da seleção do bolsista vai sair amanhã. Acho que Camila perguntou isso, eu nem tive condição de responder ainda, viu, Camila? Camila Mello fez a seleção, né? E deve sair o resultado até amanhã. Tudo bem, gente? Alguma questão, alguma pergunta? Algum comentário aí? Tudo tranquilo? Podemos seguir então? Vamos para o Peer Deck para finalizar? Então vamos lá, tá? Então, tá aqui ó, o Peer Deck, né? Vou entrar aqui no Peer Deck. Vou entrar aqui no Google Apresentações, tá? Lucas, meu filho, fala alguma coisa. Você botou alguma coisa aqui no bate-papo, mas não falou nada. Eu fiz um elogio pro aluno, o aluno respondeu o quê no bate-papo? Uma coisa bem... Boa noite. Poxa vida. Vou tirar da gravação o elogio. Vou fazer a edição da... Cadê ele? Tá na sala? Tá na sala. Bora, Lucas. Às vezes pode ser a internet, professor dele, que está travando e ele não consegue responder. Boa, Fernanda. Salvando os colegas. Deve estar ali no cuscuz com ovo. O professor não está conseguindo falar, não. Ah. Eita, tranquilo. Eita, Lucas. Ele está aqui do meu lado na biblioteca. Ah, tá. É Ah, porque que ele pena. está na biblioteca do Ah, professor. entendi, Thaís, entendi, tranquilo. Tá só brincando, tá? Desculpa aí, deve estar horrível, né? Essa internet aí da... A rádio não tá pegando muito bem. Bom, então vamos lá, né? Vamos ao que interessa. O Lucas, inclusive, saiu agora. Então, gente, ó. Só para mostrar como é que... Aqui não, aqui foi de um aluno, desculpa. Acabei abrindo aqui... Abri uma aula de uma aluna de vocês, né? Da entrega. Vou abrir a minha aula. Bom, então, gente, ó... Evidentemente, né, que nessa aula que eu montei aqui, eu não coloquei meu nome, eu não coloquei detalhes, mas vocês têm que colocar o nome, tá? Eu peguei algumas aulas sem nome, então, por favor, né, vocês têm que abrir aqui, né? Abrir um slide desse, né? Como eu estava só mostrando como é que funciona, né? Então, escola experimental, né? Inventa alguma coisa aí, escola experimental, raio do sol. Vou colocar aqui quarto ano. Professor Lauro, tá? Por favor, gente, eu acabei não colocando, né? E aí replicou, né? Algumas pessoas também não colocaram. Então, quando for montar a aula, né? Por favor, coloquem aí essa questão do nome de vocês, tá? Senão não fica às cegas, eu fico até difícil para eu corrigir. Eu sei que lá pelo Cigael eu consigo, mas abrindo aqui fica melhor, né? Então fica mais tranquilo. Então, algumas propostas aí para que vocês coloquem, né? Deixa eu colocar aqui, escola raio do sol, eu aqui, né? Com o meu raio do sol. Pronto. Então, usem e abusem aí da criatividade, tá? Para poder... Então, aí, escola raio do sol e eu pegando o solzinho. Certo? Então, vamos lá. Então, gente, ó, encerrei a minha aula, né? Pois não, pode falar. Fala, Janaína. Professor, como o senhor faz para colocar o seu emoji do Bitmoji nos slides do Peer Deck? Tá. Então eu coloquei aqui, né? O Bitmoji ele tá aqui na minha barra já, né? Eu incluí aqui nas extensões, tá? Então, essa parte você sabe, Janaína? Eu preciso explicar essa parte também. A parte das extensões eu sei, professor. Pronto. Então ele tá aqui na minha barra, né? Aí eu clico em Bitmoji, né? Que tá aqui na minha extensão. Aí é só clicar na que você quer, ó, e arrastar. Puf, caiu. Tranquilo? Certo, obrigada, professor. Valeu. É Janaína de Camila, é?
Tá com a foto diferente. Isso, professor. Reconheci pela voz, não pela foto. Esse mundo virtual é muito confuso às vezes. Beleza. Então, gente, ó, tá aqui, né? Terminei minha aula, tá? Então isso aqui foi da aula do laboratório que eu fiz com vocês, né? Mostrando, né? Passo a passo. Então nós usamos todas as possibilidades do Peer Deck, tá? Então tá aqui a minha aula terminada. Vou acionar aqui o Peer Deck, né? Vou acionar aqui, ó. Acionei o Peer Deck. Ele vai abrir aqui a minha aba lateral, né? E eu vou abrir as 3 barrinhas, tá? Olha só aqui, ó. Eu vou abrir as 3 barrinhas, aqui, ó, true. As 3 barrinhas aqui, ó, para poder fazer a minha, digamos, a minha publicação de aula, tá? Então, aperto aqui nas 3 barrinhas e eu vou publicar e compartilhar a lição, ó. Esse aqui, ó. Esse símbolo de compartilhamento, né, gente? É bem tradicional, né? Essas 2 semi-retas aqui com esses 3 pontinhos fazendo um V lateral, né? Então, eu clico aqui, ó, para publicar e compartilhar a minha lição, tá? Então, eu clico aqui, ó, cliquei, aí ele vai lá pro Peer Deck, tá? Ele vai abrir aqui o Peer Deck, ó. Aqui é a minha conta do Peer Deck. Então, eu tenho aqui minha conta do Peer Deck, né? Estou cadastrado no Peer Deck, fiz a conta e tal. Então, tá aqui, ó, publicar e compartilhar lições, tá? Então, aqui eu posso, inclusive, deixar a minha aula à disposição de outros. É importante compartilhar essa aula porque você tem acesso também às outras aulas. Então, eu vou aqui descrever primeiro, né? A primeira coisa que eu faço é descrever a minha aula, tá? Aqui está o título que eu gravei lá, né, de 30 de março de 2022. Aqui eu vou colocar, gente, ó, grade levels, né? Vou colocar qual é o ano, né? Então eu tenho aqui, ó, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quinto ano, sexto ano. Nos Estados Unidos vai ter até o 12º ano, né, que seria o ensino médio. Aí, educação superior, educação de adultos, homeschool, esse staff eu não sei não. Então eu vou colocar aqui, ó, digamos, educação superior, tá? Já marquei, já tá marcado aqui, ó. Tem os créditos para mim, né? O objetivo, né? Quer dizer, o objetivo não, né? O conteúdo da aula, né? O conteúdo da aula, vou colocar ciências, né? Science, é uma aula sobre ciências, tá? Então tá aqui também, já vai aqui marcado. Esse aqui eu não sei o que é não. Não sei, é alguma coisa de... Bom, esse aqui eu não sei, mas pode deixar em branco, não tem importância não. E eu concordo que o Peer Deck vai publicar o meu arquivo, né? Então tá aqui, Publish My Lesson. Tranquilo, gente, ó? Então, ó, eu fui lá nas 3 barrinhas, apertei em publicar, né? Então tá aqui, ó, publicar minha lição. E ele tá aqui já processando para deixar minha aula pública, né? Então eu consigo aqui colocar minha aula à disposição, né, de outros pares, inclusive, né? E tem uma opção, deixa eu ver aqui, tem uma opção de adicionar um professor colaborador. Não sei se é lá, deixa eu olhar aqui. Pronto, aqui já publicou, né? E aqui ele tem o preview, né? Você pode, inclusive, depois despublicar, né? Se você quiser. Então tem a opção aqui, ó. Se você quiser, pode despublicar, né? Vamos colocar assim, tirar da publicação. Se você desistir, não quero mais não deixar publicado. E aqui você clica em preview file, né? Ou seja, dá um preview aí da sua aula. Então é assim que... E aqui tem as opções também, gente, ó, de poder compartilhar, né? Você tem a opção aqui de copiar o elo, né? Você pode copiar o elo, pode publicar no Twitter, pode publicar no Facebook e no Pinterest, né? Então, por exemplo, né? Se eu quiser aqui, ó, copiar o elo da minha aula, né? Eu vou aqui copiar o elo da minha aula, é só clicar nesse símbolo tradicional, né? Então, ó, link,
né, copiado. Então eu copiei e eu já posso, inclusive, ó, compartilhar. Então eu estou compartilhando a minha aula por essa forma que eu mostrei para vocês. Coloquei no bate-papo aqui, ó, o elo do meu compartilhamento. E eu tenho aqui, ó, você já está pronto para compartilhar a sua lição. Então aqui eu tenho a aula, então é assim que eu quero que vocês me repassem, né, a aula de vocês, entenderam? É dessa maneira que eu quero que vocês coloquem lá no Google, no Siga. No Google não, no Siga, tá? Então, ó, está aqui minha aula compartilhada do Google Slides, tá? Então, você tem qual é o conteúdo da aula, qual é a idade, né? A série, o ano, né? Eu posso editar a minha aula e eu posso despublicar a minha aula. Então, são algumas possibilidades aqui que o Peer Deck me deixa. Alguém quer falar alguma coisa? Entenderam, Oi, gente? professor, não entendi a última parte de como compartilhar. Eu estava tentando ainda preencher aquele lá de qual que é a disciplina Uhum. para poder compartilhar ainda. Pronto, então você vai preencher, né? Vai preencher. Oi, fala, pode falar. Quando eu coloquei naquele símbolozinho de compartilhar, aí apareceu uma tela para mim colocar se era aluna, professora, acho que é algum cadastro. Você tem que fazer o cadastro previamente, tá, gente? Veja só. Isso eu mostrei na aula do laboratório. Aqui no Peer Deck, ó, aqui no canto inferior direito, vai aparecer um negocinho verde escuro para vocês, ó. Como eu já fiz o cadastro, a minha mensagem é outra, mas para quem não fez cadastro ainda, vai aparecer aqui embaixo para vocês fazerem um cadastro, certo? Então primeiro tem que fazer o cadastro. Sem o cadastro não rola, tá? Até para liberar também a funcionalidade do Draw e do Draggable, certo? Tem que fazer o cadastro primeiro. Então, gente, ó, preencheu, né? Você preencheu o que é a aula, qual é o objetivo da aula, qual é a série, o ano e tal. Liberou aqui, né? Concordou com o Peer Deck. Aí vai aparecer esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo de gravar o elo, de gravar o link, tá? Então tá aqui, ó. Você clica aqui que ele vai aparecer para você as possibilidades aí de... Na verdade vai ficar gravado para você, tá? Toda forma, se você não quiser nesse momento repassar para os alunos, você pode fazer o preview file, né? Então clica aqui que vai ter o preview file e vai aparecer de novo as opções de compartilhar, tá? Então, se você não quiser naquele momento fazer esse compartilhamento do elo, não tem problema. Você vai entrar depois na sua conta e vai ter acesso também a essa possibilidade, tá? Então, a sua aula vai ficar gravada até você permitir, até o momento que você permite. Então, eu como professor, eu consigo ver a aula de vocês passando slide por slide, o que vocês fizeram e tal. O do Lucas, por exemplo, né, Lucas? Eu fiz lá a aula. Ficou muito legal, tá? Eu fui lá fazendo a aula, fui respondendo as questões. Ele, inclusive, pode fazer comentários se ele quiser, tá? Então, tá aqui, né? Se eu quiser editar a aula, eu clico aqui e posso fazer a edição, né, da minha aula a partir, inclusive, desses dados que eu coloquei anteriormente, tá? Então, e você pode editar também dentro do Google Apresentações. Então, é uma maneira aqui que você tem. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo até aí? Tudo bem? Acompanharam? Sim, professor. Muito bem, Eliane. Então, ó... Professor, Pois não. essas canetinhas que o senhor está utilizando para destacar aí do próprio Peer Deck ou da extensão do Google? É da extensão do Chrome. Ah, tá certo. Eu baixei lá, acho que em uma das aulas eu mostrei, né? Eu mostrei para vocês. Eu estou usando... Como é que chama essa mesmo? Essas canetinhas são danadas porque ela não aparece... Deixa eu ver, aparece aqui, deixa eu ver. É o Paint on Web. Paint on Web, eu gostei muito dela. Paint on Web. Laura pergunta, né? Olha só que pergunta massa de Laura. Laura, é aquela pergunta do aluno. Professor, quantas páginas, né?
Quantas páginas tem que ter o trabalho? Agora a pergunta da pós-modernidade. Professor, quantos slides? Laura, é o seguinte, né? Eu fiz uma aula bem enxuta aqui, né? Eu fiz uma aula bem enxuta sobre ciências, né? Vocês percebam, né? Tem aqui, eu usei todas as ferramentas do Peer Deck possíveis, né? As 6 ferramentas, né? E eu utilizei também alguns exemplos. Então ficou com 11 com a capa que eu botei agora, né? Então, assim, para um professor como eu, né? Que não gosta muito dessa resposta tradicional, eu diria para você que o importante é montar a aula e ter um conteúdo interessante. Eu gostaria muito de compartilhar essa aula de Lucas. Essa aula de Lucas eu achei muito boa, assim. Nossa, ficou muito bem feita, caprichou mesmo. Nossa, ficou show. Né? Mas, enfim, não tem um limite, assim, de slides, né? De páginas. Nem mais, nem menos, né? Exato, qualquer assunto do Fundamental 1, Alana. Você escolhe, tá? Você escolhe aí, você pode pegar um. Alguém perguntou, pode pegar na internet e tal. Enfim, não quero que vocês peguem na internet. Eu peguei algumas coisas na internet, mas de repente um livro didático do Fundamental 1 que vocês tenham ou que possam pegar na internet. Várias editoras deixam disponíveis os livros para professor, né? Do Fundamental 1, inclusive. E pela experiência que vocês têm, né? Sei lá, de repente tem um sobrinho, tem um irmãozinho menor que está estudando e tal. Um irmãozinho mais novo, né? Esse termo menor ficou ultrapassado. Um irmãozinho mais novo que possa estar, de repente, tendo como referência. Mas a ideia é essa, que vocês montem uma aula, matemática, ciência, história, uma aula interdisciplinar, por que não? Uma aula sobre tecnologia, por que não? Vocês escolhem a temática da aula e montam essa aula para compartilhar aqui comigo. Então, eu gostaria que vocês compartilhassem a partir desse elo aqui, tá? Você compartilhar a partir do elo e poder me mostrar, né, como é que ficou essa aula, tá? Então essa é uma possibilidade, né, de... Fala, pode falar. Professor, essa última para preencher aqui antes de compartilhar o elo, eu acho que é padrão básico comum coberto. É para colocar o quê? Que eu não consegui entender. Eita, que o teu tá em português, né? Não, na verdade tá em inglês. Eu tô tentando traduzir aqui para saber o que é para colocar. É comum core standard cover, não é isso, né? Isso. Eu não sei, foi isso que eu falei, que eu não sei. Esse eu não Ah, sei. sim. Eu deixei em branco Então não esse. deixe em branco. Eu Pronto, tá deixei em certo. branco. Eu olhei aqui, esse ela que aparece quando eu clico, esse ela, é de linguagens, né? Acho que é língua estrangeira. Ele seleciona aqui matemática e língua estrangeira. Enfim, eu não. Sinceramente, gente, eu não sei. Na verdade, assim, são temáticas, ó, de matemática, geografia, geometria, ó. Olha só, é alguma coisa para. Deixa eu ver ela. Ela eu acho que é. Olha só. É de linguagem, ó. Estudos sociais de linguagem, linguagem, de texto, literatura. Aqui é para aulas vinculadas à literatura, linguagens e matemática. Então pode deixar em branco a princípio, né? Não tem muita bronca não. E eu acho que eles estão. Eu acho, viu, gente, que essa informação que tem ali deve ser a BNCC norte-americana. Que é tipo assim, a professora, a pedagoga agora não tem que colocar os códigos da BNCC quando vai dar aula, né? Não sei se vocês já viram isso, né? Então, meu filho recebe em casa os códigos da BNCC do conteúdo que ele está estudando nesse momento, por exemplo. E a escola norte-americana também tem a BNCC dela, né, entre aspas. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Alguém queria falar? Bom, então eu vou entrar aqui ó, na Essa é minha outra conta. dúvida que eu tenho. Eu já Vamos, mandei a atividade lá no SIG. eu Aí vi. tá falando aqui que eu não posso enviar mais uma vez. Se eu quiser enviar de novo. Eita, eu coloquei só uma Com ela. tentativa, não foi? Foi. Caramba, foi mesmo. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar isso. Para as pessoas que já encaminharam, né? Deixa eu ver. Alterar tarefas. Alterar. Tô com medo de apertar no botão aqui e explodir tudo. Perder tudo. Vamos lá. Deixa eu colocar. Escolher arquivo, trabalho, tópico de aula. Permitir novo envio. Pronto, sim. Atualizar. Pronto. Eita.
Ai, não permite. Caramba, viva a turma virtual do Siga. Ai. Bom, deixa como tá, viu? Viu, Fátima? Deixa como tão, deixa quieto. Qualquer coisa tu me manda aí no grupo, me manda no grupo. No grupo eu respondo logo, privado eu demoro, tá, gente? Porque tem muita coisa para responder e o privado fica mais complicado. Tem gente que manda uma questão no privado, mas é uma questão geral, que deveria ser no grupo, né? Aí complica a minha vida. Já imaginou 120 alunos mandando mensagem no seu privado? Adeus, professor, né? Pós-modernidade com força. Bom, gente, ó, então aqui, ó, vou aqui em cima, né, canto superior direito, eu vou clicar aqui, ó, e vou na minha conta, né? Cliquei na minha conta, aparece aqui meu plano, tal, né? E tem algumas características também, ó, da minha conta, né? Então você tem a questão do Classroom, né? Do Google Classroom, tá aqui o Google Classroom, né? Ou seja, são algumas possibilidades aqui de expansão. Não vou entrar muito nesse mérito, mas eu quero que vocês cheguem aqui, ó. Quero que vocês cheguem em sessões, tá? Em sessões é que vão estar as aulas. Então eu vou clicar aqui em sessões. Então vê só, olha só que coisa importante do Peer Deck. Todas as minhas aulas estão aqui, ó. Todas as minhas aulas estão aqui. Então eu tenho acesso, né? Eu tenho acesso às minhas aulas. Elas ficam aqui nessa tela principal, que ele vai chamar de sessões ativas. Elas vão ficar por 30 dias aqui e depois elas vão para o arquivo, depois de 30 dias. Mas você continua tendo acesso a elas, tá? Então, gente, ó, essa parte aqui da sessão do Peer Deck é muito importante, porque é aqui que você vai ter os relatórios de aula dos alunos, inclusive. Tá? Professor, Oi. elas ficam salvas também automaticamente no Drive, né? Exato, tá tudo no seu Drive. Se você for lá pro Drive, você vai encontrar também. Perfeito, Fernanda. Né? Você vai lá pro Drive, você vai ter também as aulas que você fez, né? Na verdade, fica as aulas aqui, ó, tá vendo? Ó? Aula seminário, então tá tudo aqui. Tudo que você fez do Peer Deck. Isso porque da outra vez eu não... Assim, eu consegui chegar até o link, mas ficou um pouco confuso para outra pessoa conseguir acessar. Uhum. Aí eu fiquei com medo de ter perdido tudo. Aí eu entrei no meu Drive e tava lá também. Tá tudo lá no Drive, gente. Tudo na nuvem. A sua nuvem está repleta da sua informação. Então, tá no celular, tá conectado no Gmail, bater uma foto, vai para a nuvem, vai para o Google Fotos, né? Então, sua vida toda tá, de certa maneira, exposta, né? É aquela propaganda, né? Que não sei se vocês já viram uma propaganda que tem, que a pessoa chega assim, um desconhecido chega e fala: Oi, fulano, tudo bem? Você vai pedir aquela velha pizza de sempre, aquele velho sabor, tal? Ah, sim, a sua senha é aquela, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Aham. Ah, você gosta de privacidade, né? O cara se escondendo assim, ah, você gosta de privacidade, mas nossa vida está amplamente exposta aí nessas redes sociais. Mas enfim, usa para mérito acadêmico, né, que é muito importante. Então, gente, aqui você vai ter, né, o status da sua aula, né? Aulas que já foram encerradas, aulas que são estudantes, aulas assíncronas, enfim. Então tem aqui as aulas e tem o chamado Teacher Dashboard, tá? Então aqui aparece, gente, ó, aqui vai aparecer esses dois símbolos aqui, ó. Então esses dois símbolos, um deles indica que você consegue ver a aula não foi fechada ainda, você consegue ver a aula ainda, e esse outro é o relatório, né, o dashboard do professor. Gente, a gente fica tão maluco com essa história de tanta coisa em inglês, né? Deixa eu ver o que o dashboard é na tradução. Desculpa, viu? Dashboard. Dashboard é o painel de controle. Pronto, é o painel de controle aqui da tua aula, tá? Então você clicou aqui, então você vai ter, digamos assim, o painel de controle com as respostas dos alunos, tá? Então você vai ter aqui, ó, as respostas de todos os alunos que fizeram a sua aula, tá? Então você vai ter o relatório aí de quem respondeu o quê, ó? Maria Fernanda tá aqui, ó.
Camila Melo, Jailson Santos, né? Jalisson Santos, desculpa. Luciana Cunha, Fátima, Indiana, Janaína, Ângela, Ana Clícia, Josefa. Então, e 4 que não responderam. Eu posso, inclusive, gente, nesse painel de controle, né? Me permito agora usar o termo em português. Eu posso colocar uma estrelinha, né? Aquela historinha da estrelinha, de colocar uma estrelinha para o aluno. Ó. Eu posso colocar uma estrelinha e eu posso inserir um comentário para o meu aluno, tá? Então eu posso vir aqui, ó. Ele chama do feedback, nesse termo em inglês que é bem conhecido nosso, né? Dar um retorno para o aluno. Parabéns, ficou ótimo. Então depois que terminou a aula, que o aluno saiu, eu posso mandar um recadinho para ele, ó. Inclusive Lucas pode mandar um recadinho para mim, porque eu respondi a aula dele, ó. Então eu vou enviar a questão para o meu aluno. Parabéns, ficou ótimo, tá? Então eu posso estar respondendo o meu aluno. E tem também aqui, ó, a opção de esconder a resposta, né? De repente teve aquele aluno engraçadinho, né? Aquele aluno engraçadinho que desenhou uma coisa indecente, colocou um palavrão, né? Sei lá. Aí você vai e deixa a resposta dele sem aparecer, né? Porque na verdade o Peer Deck o professor está usando, expondo ali para a turma as respostas também, tá? Então aqui eu posso organizar pelo tempo de resposta ou pelo estudante, né? Ou seja, colocar em ordem alfabética, ó. Ana Clícia, Ângela, coloquei em ordem alfabética, apertando aqui em Sort By, né? Que é você organizar. Então eu posso também ver a resposta aglomerada, né? Eu consigo ver respostas aglomeradas, eu consigo ver a resposta em forma de painel, né? O professor aqui está na correria para corrigir a atividade, abre aqui o painel, aparece todo mundo já para mim ao mesmo tempo, ó. Eu vou dando estrelinha, fazendo um comentário e passando para o outro, tá? E posso ver um a um. Então, isso aqui é fantástico aqui no Peer Deck, né? Que depois da aula você pode pegar esse relatório e ter todas as respostas do aluno, pode fazer um comentário à resposta do aluno, pode colocar uma estrelinha, pode bloquear a resposta do aluno, pode fazer uma infinidade de coisas. Então tudo isso vai estar gravado, né, para o professor vai ter acesso, né, a essas respostas e você pode aí estar interagindo com os nossos alunos, tá? Tudo bem, gente? Alguma pergunta, alguma questão? Lucas, professor, vou assistir a aula gravada depois, porque aqui está cortando muita conexão. Que pena, viu? Mas pelo que eu vi, eu posso comentar as respostas, não é? Vou comentar depois, pode deixar. Muito bem, Lucas, é isso aí. É isso que eu estou falando para Lucas, né? Lucas montou uma aula, me colocou o Elo para eu entrar como aluno. Eu entrei como aluno, fiz a aula de Lucas, que foi uma experiência muito massa para mim, né? E Lucas agora pode fazer um comentário do que eu respondi. Mas eu respondi por responder, viu? Eu saí respondendo assim só para poder passar os slides e ver o que Lucas tinha feito. Viu, Lucas? Não vai me reprovar não, tá? Bom, então é isso, gente. Aqui eu tenho, ó, os meus alunos todos, a relação dos meus alunos, né? Ó, gente, achei onde é que convido, ó. Olha só que coisa massa também, ó. Eu posso também descobrir agora, lembrei agora, ó. Quer dizer, vi agora, na verdade, ó. Aqui em cima tem o Class Roster. Deixa eu ver o que é esse roster. Class Roster. Lista de classe. Então eu tenho aqui, ó, uma lista, né, da minha sala, Class Roster, que está aqui depois que eu faço o relatório, ó, e abro e eu tenho a relação dos meus alunos, tá? Eu posso inclusive bloquear o aluno está bagunçando, o aluno escreveu um palavrão, o aluno saiu da sala, o aluno trocou de turma, enfim, né? Eu posso aqui indica também, ó, como é que o aluno colocou que estava, né? Aqui a carinha dele, né? Aquela primeira pergunta, né? Como é que você está hoje e tal? Então é importante, né? Para acompanhar a questão sentimental do aluno. O aluno não está bem nesse dia, então você tem como acompanhar isso. Então aqui você tem a opção, né, de incluir professores, ó. Tem teachers aqui, ó, professores, tá? E eu posso incluir professores na minha aula, né? Eu estava procurando isso aqui, não lembrava mais onde era, é tanta coisa, né? E eu posso incluir, ó, incluir professor, que é clicando aqui em Teacher, né? Tá aqui meu nome, e eu posso vir para cá, ó, e fazer
o convite para o coprofessor, ele chama coprofessor, né? Para um outro professor que vai ministrar essa aula comigo. Ou seja, uma professora do quinto ano compartilhando com outra professora do quinto ano a sua aula, tá? Vamos lá, vamos entrar aqui comigo? Vamos entrar aqui comigo, ó. Entra aqui para ser coprofessor comigo, ó, nessa aula. Mandei aqui no bate-papo o Elo. Muito bom, né, Eliane? Nossa, é a aula do futuro, gente. Me desculpem assim esse entusiasmo, mas é a aula do futuro. Fala, Michele. Fala, Michele Félix. Professor, como é que compartilha mesmo com os alunos? Que eu não lembro. Certo. Tá, vou mostrar. Você terminou a aula, quer mostrar para que os alunos façam a aula, né, Michele? É isso? Sim, para eles responderem. Tá. Pronto. Esse convite aqui para coprofessor, ó, vai expirar em uma semana, demora pouco tempo. Olha só que legal, vocês já entraram aqui, ó. A Lana já entrou comigo, Michele já entrou comigo, Maria Fernanda, ó. Olha aqui a Lana, Lucas, né? Então, gente, ó que legal. Eu posso também, ó, bloquear o professor que eu convidei. Então, gente, ó que massa. O professor montou a aula, compartilhou e a aula fica à disposição, ó. Maria Fernanda, Michele, Lucas, Janaína, Lana, todo mundo já entrou aqui, já está comigo. Maravilha, já viraram professores também dessa aula que eu montei, tá? Vamos lá, a pergunta de Michele, né? Eu estou aqui na minha aula, ó, voltei aqui para a minha aula do Peer Deck, então como é que eu faço para o aluno ter acesso à minha aula? Tá? A aula que você montou, né? Então você vai aqui, gente, ó, Start Lesson, olha aqui, ó, Start Lesson, é aqui que você vai clicar, né, para poder gerar a aula para o aluno. Lembrando, né, eu já expliquei isso, mas vou falar de novo, que tem duas possibilidades, né? O aluno no chamado modo passivo, né? Aula assíncrona. Então você fez a aula, vai passar para o aluno vai responder em casa. E aqui, ó, a aula no tempo real, que ele chama real time, né? É tempo real. Então o aluno que vai fazer aqui a aula no tempo real. Então são essas as duas possibilidades, né? Depois que você montou a aula, que você vai compartilhar. Você pode compartilhar o aluno assíncrono e o aluno síncrono. Então o Peer Deck ele é utilizado para aulas presenciais, tá? Deixar isso muito claro. O Estado agora liberou, né, a aula presencial para todo mundo. Então, gente, ó, aula presencial usando o Peer Deck, lógico, né? Então você vai dar uma aula como? Você vai precisar de um data show na sala de aula, vai ministrar a sua aula, seus alunos vão estar lá. Data show nem precisa, na verdade. Se você tiver no celular, no tablet, também resolve, né? Então você abre lá a sua aula, no tablet é melhor, né? Mas se tiver um computador, melhor ainda. Internet vai precisar, lógico, né? E vai ministrar a aula, os alunos interagirem em tempo real, você em sala de aula com eles. Isso é muito importante, né? Tá pedindo um código? Porque você não entrou então no Peer Deck, né? Acho que você não tá logado. Ó, Laura Suene, um monte de gente já entrou aqui, ó. Stephanie. Ah, sim, deu certo, tá, beleza. Entrou aqui. Bom, então, gente, acabei de compartilhar a aula que eu fiz com vocês, né? Uma coisa fantástica, assim, em curta tempo a professor, né? As experiências, o professor já tem o slide pronto da aula, com tudo pronto. Então, é uma coisa maravilhosa, tá? Vocês podem mexer na aula também, né? Tem acesso a tudo nessa aula, tá? Então é muito importante, assim, que vocês... E agora que eu não consigo sair daqui? Deixa eu ver. Caramba, o Peer Deck não permite não, é? Ele vai abrir de novo. Bom, então tá aqui, né? Acabei abrindo a aula da Escolinha Raio de Sol para mostrar para vocês. Gente, alguma pergunta aí, algum comentário, alguma crítica? Aqui o painel de controle, né? Alguma questão, gente, até agora? Conseguiram acompanhar? Tudo oxente, Professor, o Fernando? senhor poderia colocar o elo novamente?
O Elo para compartilhar, para entrar como professora, né, da aula. Isso. Pronto. Tranquilo, Luciana. Tudo bem, então. Conseguiram, gente, acompanhar alguma dúvida, alguma questão? A princípio que nós precisamos de internet boa, né? Uma boa internet. O código que coloca no cadastro é o CEP, né? É o CEP. Então você vai colocar o CEP da sua cidade. É o zip code que pede, né? O código. Mas ali é o CEP, na verdade. É porque nos Estados Unidos chama zip code, né? O código de CEP. Entre como professora, tá, Luciana? Porque você já fica como professora para usufruir com seus alunos futuramente. Precisa de memória? Não, Fernanda. Internet, porque não precisa... Precisa, professor, para memorizar onde é que tem que apertar sim. direitinho, para enviar o elo. Memória da cabeça, né? Isso. Mas vocês são jovens, conectados, nativos digitais. Não é isso? Mais ou menos, professor, mais ou menos. Eu estou entrando nessa onda mais agora, por conta realmente do ensino, né? Remoto e agora híbrido. Mas eu estou bem ansiosa para começar a fazer o meu, que eu ainda não tive tempo de começar. Quero ver, tanto que eu vou apanhar desse Pierdex, mas vai dar certo. Tranquilo, estamos à disposição, viu? Aí o nome da escola. Se você não trabalhar, Luciana, você coloca o UFPB, pode colocar o UFPB, não tem bronca não. Ou bota, sei lá, uma escolinha aí qualquer, mas mais para fazer cadastro, não há nenhuma cobrança. O Canva não, o Canva pede o contra-cheque, né? O Canva, se você entrar no Canva professor, ele vai pedir teu contra-cheque. Tem que mandar o contra-cheque para eles, né? Enfim, eu acabei mandando com meu CPF, meu nome. Enfim, né? Na confiança aí que esses dados não vão vazar um dia, mas vão, né? Tudo bem, gente? Encerramos aqui o Peer Deck. Eu não tenho mais nada para falar sobre ele. Aqui minhas professoras, aqui nessa. Michele, co-teacher. Maria Fernanda, co-teacher. Né? Mais 8 co-teachers. Estão aqui as minhas... Mary Kate entrou também. Maravilha, gente. Professor, eu tô tentando entrar porque a internet aqui tá bem complicada. Tranquilo, Fátima. Sem bronca. Eu só quis mostrar porque eu lembrava que tinha essa história, né? O que Fernanda falou, eu brinquei assim, mas é pertinente, né? São muitas informações e no dia a dia você vai. Essa história de convidar o professor, eu não lembrava mais onde era, Fernanda. Foi agora, tateando, que eu lembrei. E o importante... Tá vendo, professor? Tem que ter memória. E o importante também é que você tenha um documento que te oriente, né? Eu já comecei a montar do Peer Deck algo assim, né? Tipo uma apostila. Então, assim, gente, é uma maneira, inclusive, de trabalho, né? Já imaginou? Você abre um canal no YouTube para explicar o Peer Deck pedagogicamente como pedagoga, você já está ali dentro do financeiro da pós-modernidade. Fala, Fátima. Eu entrei, professor, onde faz aquela parte do cadastro que você estava falando? Você tem que entrar... O cadastro como professor? Isso, que eu entrei pelo link que você me mandou, pelo... Eita, mas qual cadastro você quer fazer? O cadastro como professor ou o cadastro como professor? Pelo Elo que o senhor me mandou. Aí eu entrei lá pelo Elo, aí eu só estava explicando para colocar, acho que é CEP. Ah, sim. Então isso aqui aparece no canto inferior direito. Se você não fez ainda, vai aparecer no canto inferior direito. Uma barrinha verde com uma indicação de fazer o cadastro. Seria aqui embaixo. Então, acho que eu fiz como aluno, que eu lembro. Eu ia fazer como professor, mas pedi algumas informações lá e eu fiz como aluno. Uhum. Tá, tranquilo, tudo bem. Não sei se você não vai conseguir entrar como professora, então. Enfim, mas tranquilo, não tem bronca não. De repente tem a opção lá para poder refazer esse cadastro. Gente, então uma dica é essa também, né? Tem muita gente aí no YouTube, né? O YouTube também remunera, né? Você pode ter um canal remunerado de acordo com os seguidores. Então, professora Maria Fernanda, professora Érica Dantas, professora Fátima, professora Janaína explicando
como organizar uma aula no Peer Deck, né? Compra alguns aparelhos, faz em casa mesmo, né? Grava em casa, usa o OBS, que eu estou usando aqui para gravar essa aula. Faz uma apostila, né? Então, olha, gente, quem aqui no meu canal, eu também fiz uma apostila, quem curtiu, compartilhou, vai ganhar a apostila também que eu montei, né? Então, é um caminho também, eu vejo assim que o pedagogo tem esse caminho aberto, né? Para sistematizar essas informações e poder ganhar vida, né? Eu acho que é um caminho interessante. Tem muito espaço sendo ocupado por leigos que não tem formação pedagógica nenhuma. Eu já assisti aulas do YouTube de Peer Deck e Nearpod horrorosas, né? Aquela coisa bem... O cara só falta soltar fogos, né? Assim, de tão mirabolante que é a aula. Mas enfim, nós temos uma formação que permite que vocês consigam também trabalhar com essa estrutura não formal, fora da escola, não escolar, né? E de repente também ganhar vida com isso, né? Para mim, né? Para minha geração, né? Exatamente, Maria Fernanda. Para minha geração é algo muito estranho, né? O que você faz da vida? Eu sou influencer digital. Caramba, bicho. Para mim assim é um assombro, né? A pessoa está ganhando dinheiro fazendo vídeo no Instagram. É um negócio louco na minha cabeça. Como pode um negócio desse? Mas enfim, é a realidade do século XXI, né? E ganha muito, né, Érica? Pois é, galera, tem gente que faz de roupa, de sapato, né, de maquiagem, enfim, sai de comida, né? Eu acompanhava um casal que vivia nos restaurantes, provando as comidas ou recebendo a comida em casa e ganhando essa alimentação de graça. Diz, caramba, só restaurante top. E para mim isso é uma coisa que mexe com a minha cabeça, né? Como é que pode isso, né? Como é que isso funciona? Enfim. Tudo bem, gente? Acabamos assim estendendo muito nosso finalzinho da aula do Peer Deck. Eu vou só sinalizar o Nearpod, não vou conseguir entrar mais, já são 15 para as 10 da noite, não vou deixar a gravação muito longa. Então, Peer Deck está encerrado, tá? Quem tiver alguma dúvida pode perguntar ainda, pode questionar sem nenhum problema, mas o nosso assunto sobre Peer Deck está encerrado, tá bom? Quem tiver alguma dúvida pode procurar sem nenhum problema, mas estamos encerrando aqui a nossa aula do Peer Deck. Vou só encaminhar por Nearpod para as próximas aulas, para vocês já se prepararem, já começarem a mexer, tá? Alguma pergunta, gente? Alguma questão? Posso seguir para o encerramento? Professor, Pois não, Janaína? o senhor pode compartilhar depois lá no grupo esse link para a gente entrar na sua aula como colaboradores? Não conseguiu por aqui não, foi, Jana? É que a internet aqui está oscilando, eu não Tá. sei se eu consigo acompanhar tudo. Tá, tranquilo. Eu coloco lá. Tá bom, vou colocar. Mais alguma questão, gente? Então vamos lá, só para sinalizar o Nearpod, né? Aqui, ó, ganhei as minhas, olha só. O Peer Deck, ele fica, depois que você faz alguma coisa, né? Ele fica dando distintivos para você, ó. Baixe o seu distintivo. Aí só clicar, ó. Pronto, ganhei, ó. Ganhei um distintivo aqui. Aí você vai acumulando pontos aí no seu Peer Deck e tal, né? Aqui, ó. Cada vez que você faz alguma coisinha, você ganha aqui, ó. Fiz um feedback, né? Um retorno para o aluno e aí, enfim, vou ganhando os meus distintivos do Peer Deck. Você vai ganhando também possibilidade de usar outras coisas dele. Bom, o Nearpod, ele se aproxima muito do Peer Deck, tá? Eu vou aqui, tô aqui no Google Apresentações, vou abrir mais uma apresentação em branco e vou... Eu geralmente não entro por aqui no Nearpod, mas vou fazer aqui, ó, complemento, né? Lembra que eu fiz com o Peer Deck, complementos, aí eu vou lá instalar complementos, tá? E aqui tá aqui, o Nearpod for Google Slides. Então eu vou clicar aqui, ó, para fazer a instalação, do mesmo jeito que eu fiz com o Peer Deck. Aqui tem uma visão geral, ó. Então o Nearpod, ele também funciona com o Google Apresentações. Tá?
E ele está fantástico, gente. Está muito bom. Ele remodelou todinho. Vou instalar ele aqui. Né? Vou instalar, fazer a instalação. E eu também tenho acesso ao Nearpod dentro do Google Apresentações, que é uma opção também. Tá? Então, fazendo a instalação para poder vocês já adiantarem, já mexerem um pouquinho. O Nearpod foi instalado, né? Então está aqui concluído. Então já consegui fazer a instalação do Nearpod aqui no meu no computador que eu estou usando, tá? E vai abrir do mesmo jeito a ferramenta aqui ao lado, ó. Do mesmo jeito que o Peer Deck, o Nearpod também vai abrir, tá? Então, ele está carregando aqui as funcionalidades, né? Vou entrar com o Google. Então precisa fazer o cadastro, né? Todo jeito. Então por aqui vocês vão estar entrando e fazendo esse cadastro. Eu já tenho o cadastro, né? Tenho a edição Gold aqui, ó. Essa edição Gold eu nem sei como é que tem de novo. Mas se você quiser fazer essa edição Gold, né? Tem o valor também a pagar, enfim. Mas tem a versão gratuita que você pode usar também sem problema. Pronto, então ele abriu aqui, ó. Tem aqui minhas aulas, né? Eu já tenho conta, né? Já ministrei aula. Então aqui é o Nearpod para você fazer as suas aulas, tá? Ele está dando direto lá na página. Então, na verdade, é você entrar no nearpod.com. Então, tarefinha de casa aí para vocês é fazer o cadastro no Nearpod, tá? Então, nearpod.com faz o cadastro para adiantar para a próxima aula. E a partir dessa montagem eu vou mostrar para vocês o que pode ser feito, né? Então você pode criar uma lição, criar um conteúdo, uma mídia, atividades, criar um vídeo, né? Combine vídeos com perguntas interativas. É muito comum hoje também você passar um vídeo e no meio do vídeo o vídeo pausar para o aluno responder alguma coisa. Atividade, né? Interagir em uma atividade rápida, né? E apresentações do Google, apresentações também, ele tem esse vínculo, como já falei, tá? Então eu posso criar uma lição, e ao criar a lição eu tenho várias opções, como o próprio Peer Deck também tem, só que tem novidade aqui. Tem várias novidades, tá? Então eu posso fazer o upload de uma aula já pronta, PPT, que é o Google Apresentações, PDF, PNG, que é a imagem, ou posso criar conteúdos e atividades. Aqui, gente, eu tenho um rol de possibilidades, ó. Eu tenho adicionar conteúdos, então eu posso pegar conteúdos e adicionar, tá? Viagens virtuais, vídeos da BBC que são fantásticos, apresentação de slides, visualizador de PDF, áudio, slide clássico, conteúdo da internet, o Nearpod 3D, né, que é uma tendência também fazer uma aula 3D. Aqui eu estou em conteúdo. Quando eu clico em atividade, eu tenho Time to Climb, né, que é subir aí a montanha, que é uma brincadeirinha com pontuação, como se fosse o Kahoot. O Drag Drop, né, classificar as imagens em textos, fazer uma pergunta para o aluno responder, fazer um joguinho de pares, né, combinar o texto com imagem, o texto com texto, fazer um quiz, né, de múltipla escolha, Flipgrid, deixa eu lembrar o que é isso. Esse eu não lembro o que é. O Draw It, né, para o aluno desenhar. Collaborate Board, aqui é fazer uma discussão em sala de aula. O Pool é fazer uma enquete, uma votação. O Fill in the Blanks é você pegar um texto e recortar trechos do texto para o aluno preencher o que você recortou. E esse outro é fazer um joguinho de memória, tá, de correspondência. Então eu utilizo, né, essas possibilidades aqui do Nearpod. Ele é fantástico para a educação infantil, fantástico para o Fundamental 1, muito interativo, vale muito a pena conhecer o Nearpod. Então você tanto pode fazer os conteúdos, colocar os conteúdos, quanto as atividades. Esse Nearpod também é uma ferramenta muito boa de se fazer, né? Então o Time to Climb, né, você consegue aqui fazer uma atividade de quiz, né, de como fosse o Peer Deck, utilizando um avatar, né? O aluno vai ter um avatar. Ele traz também
atividades já prontas de matemática, de ciências para o 9º ano, para os anos iniciais, 6º ano, né? Então ele também tem possibilidades aqui de atividades já prontas, só que elas estão em inglês, né? Dá para traduzir, mas enfim, algumas coisas assim de matemática, por exemplo, que é uma linguagem universal, né? Então você pode também utilizar esses exemplos já prontos. Então é bem interessante porque o aluno vai criar um avatar, vai ser um bichinho, né? Vai ser um bichinho e ele vai conseguir interagir bem legal com vocês, né? Bem infantil mesmo. Érica, eu fiz uma atividade lá esses dias. Massa, Érica. Aonde foi isso, Érica? Alguma escola foi? Ou foi comigo? Bom, Não, professor, eu fiz um quiz, era sobre a autoescola. É que meu namorado, ele é professor de autoescola, né? Ah, sim. Aí eu tava mostrando a ele essas ferramentas que o senhor mostra na aula, para ele usar nas aulas dele. Aí eu fiz uma aula lá, um quiz, na verdade. Maravilha. Depois eu mando o Pix, viu, Érica? Que coisa boa aí. Vocês estão usando para Vocês estão usando aí esses conhecimentos para outras coisas. Muito bom. Então, gente, ó, primeiro é fazer esse cadastro no Nearpod, né? Eu peço que todos façam o cadastro no Nearpod. O Nearpod também pode ser uma aula ao vivo ou uma aula assíncrona, né? Depois eu vou explicar isso bem direitinho. Tem os relatórios também dos estudantes, tá? Então eu tenho lá depois o relatório que os alunos responderam. E tem as bibliotecas também do Nearpod, que você pode compartilhar a sua aula e pode também ter uma perspectiva aqui de utilizar aulas que já foram deixadas na biblioteca para uso livre, né? Tem muito disso também. As pessoas estão fazendo as aulas, você pode colocar aqui, buscar aqui, ó, sobre Ramadã, financeiro, o que mais? Questão emocional, matemática, ciências, né? Então tem muita coisa à disposição, vídeos e por idade também, né? Então você pode procurar aqui, né, fazer uma busca e pegar aulas que foram compartilhadas por outros professores, né? Então tem lá aqui, ó, cadeias alimentares, ó, tem uma aula pronta aqui sobre cadeias alimentares, né? Onívoros e herbívoros. Eu botei ciências, tá? Recursos terrestres, proteção, placas tectônicas, 4º ano, plantas e animais, desastres naturais para o 4º ano, 5º ano, diagrama, ciclo das rochas. Então, professores, fase da lua aqui, ó. Aqui os bichinhos do Time to Climb, ó. Você escolhe um bonequinho, um avatar, ó, né? Então, gente, ó, aqui você vai, os planetas. Então, assim, tem aulas já prontas que professores estão compartilhando. Vibração, estrelas, o sol, objetos, o mundo, né? Tem o mundo em suas mãos, né? Ou seja, muita coisa interessante que vocês podem utilizar, podem compartilhar também, podem fazer dessa grande rede de educadores e educadoras de tecnologias digitais que está se expandindo por aí, tá? Então, não vou me estender mais, vou deixar o Nearpod para a próxima aula. Eu queria começar já hoje, mas mostrei um pouco de como ele funciona. Uma ferramenta que eu também sou apaixonado por ela e ela melhorou muito, gente. Eu conheci ela em 2016, 2017, antes da pandemia. Um professor de fora que veio ministrar um curso sobre Nearpod. Eu fiquei apaixonado pelo Nearpod e passei a utilizar. E avançou demais, porque era muito simples, era algo muito rasteiro assim, mas fantástico, mas agora ficou super top e muito bom de utilizar. Gente, dúvidas, perguntas, questões? Críticas, comentários, sugestões? Vou encerrar aqui a gravação, né? Interromper.